Salve, galerinha, como é que vocês estão? Galera, agora a gente chegou numa base que a gente vai ter que fazer essa montagem e essa confluência entre liquidez, swing, choque, boss e o order block, tá? Que vocês vão entender como que ele se conecta nessas questões. Muita gente me pergunta, Thiago, qual o time frame ideal para você fazer as marcações de SMC e tudo mais? Galera, todos os times são válidos, porém não pode fazer uma bagunça, uma salada de marcação, fica tudo horrível visualmente e você não conseguir entender as marcações, ok? Você tem que fazer uma marcação em um tempo gráfico que você consiga entender o fluxo. O que é entender o fluxo? É você entender a tendência macro do mercado, operar a favor dela e não sair disso. Mesmo que você dê seus time frames para operar até a favor ou contra a tendência no scalp mais curto, mas que você respeite a tendência, ok? Então, para day trade, eu costumo, no máximo, chegar no 4 horas. Máximo, tá? 4 horas, 1 hora e 15 minutos. A abertura de operações nos 5 minutos, tá? Então, 4 horas, 1 hora, 15 minutos e abertura de posições ou no 15 ou nos 5 minutos, tá? Thiago, posso refinar até 1 minuto? Pode. Thiago, posso fazer o diário, semanal e mensal? Pode. Desde que você compreenda de forma limpa o que você está fazendo, pode fazer, não tem problema, ok? Vamos começar aqui pelo 4 horas, galera. Vamos tentar fazer de uma forma, de um jeito explicativo, funcional e que não demore tanto, né? Porque o nome da mentoria é SMC Eficaz, para que não fique enrolando, para que vocês aprendam de uma forma rápida mesmo aquilo que tem que ser aprendido, ok? A gente pode notar claramente que existe uma tendência, né, de alta aqui, ok? Que está pendurando por bastante tempo já, ó. Tá desde 26 de março de 2025 até hoje, exatamente domingo 20 de julho de 2025, ok? Uma tendência bem grande. O que a gente precisa aqui, galera? A gente não precisa de muito. Se a gente vai fazer day trade, a gente não tem que ficar olhando tudo, ok? A gente pode fazer o seguinte: a gente vem no diário, ok? E marca último topo, sempre acima de um ponto. Igual, como eu vou analisar 4 horas, eu vou procurar o topo no diário. Onde está o diário? Aqui em cima você demarca aqui o diário, topo do diário. Você vai marcar aqui como swing high, ou só swing, não tem problema. Você vai duplicar esse swing, você vai marcar o fundo. Onde é o fundo? Ó, se a gente for notar, houve uma quebra de estrutura aqui, e houve uma nova quebra de estrutura aqui. Então, se a gente pegar até, só para vocês verem de forma rápida, ó, se a gente pegasse a trilha para demarcar, seria isso aqui, ó, forma desenhada, tá? Então, o último fundo seria esse fundo aqui de pavio. Por mais que o candle fechou positivo, a gente está falando de um diário. Então, com certeza, quando a gente descer o time, a gente vai achar um fundo negativo ali. Mas se fosse para marcar um fundo negativo bonito, pode marcar lá embaixo também, não tem problema. Thiago, quero marcar lá embaixo, quero fazer toda essa estrutura, pode fazer, não tem problema, tá? Mas é o que eu falo, tenta sempre minimizar o seu campo de visão. Por quê? Porque a partir disso vocês conseguem organizar certinho o que vocês precisam ver para as próximas semanas, ok? Vamos tirar a trilha, vamos tirar o swing high, vamos tirar o swing low, vamos jogar por 4 horas. E a gente já vai começar a ter um campo de visão um pouco mais alinhado, mais filtrado, menor, tá? Menor campo de visão. Você não tem que ficar detalhando todos os outros espaços, vamos dizer. Aqui, ó. O fundo ainda aqui, um candle positivo. Não tem problema, que tem um negativo aqui também, ó. Por via das dúvidas, vamos colocar nesse negativo. Vou aumentar a tela. Já era. Vamos lá. Agora, galera, a gente vai entender onde houve o choque aqui, tá? Nessa pernada. Houve-se essa quebra de estrutura aqui, houve esse boss aqui, vou marcar o boss. Houve o boss aqui. E aí houve essa tendência aqui, galera. Ó, o mercado veio, criou essa tendência, levou o preço para cima, voltou a retestar e foi embora. Onde quebrou a tendência aqui, galera? Quebrou a tendência aqui nessa região. Mas se a gente encurtasse essa tendência, deixasse ela mais ampla, ó, olha lá, você pode fazer isso, não tem problema. Houve esse topo positivo aqui, ó.
e houve a quebra dele de corpo cheio nessa ponta aqui, ó. Então aqui foi o choque, ok? Aqui foi o choque, levou o mercado para cima, voltou a retestar o que eu acabei de comentar com vocês. O último candle antes da expressão macro do mercado. Ó, o último candle antes da expressão macro. O mercado veio, retestou o order block, boom, deu esse estouro para cima. Deu esse estouro para cima, jogou o mercado com força para cima, limpou, absorveu, fez um pullbackzinho e foi levando para cima, tá? Fazendo boss, 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 beleza. Vou demarcar bonitinho aqui para vocês entenderem. Aqui não precisa que já passou de corpo cheio, não passou de corpo cheio, né? Aí aqui, ó, boss. Aqui também, ó, boss, tá? Aqui também outro boss. E aqui começa a charada. Por quê? Qual foi o último fundo da pernada de maior auge de alta aqui? Foi esse cara aqui, ó. Houve a quebra aqui? Houve. Então aqui foi um choque, certo? Olha lá o choque. Estava avaliando 4 horas, tá, galera? Choque, beleza. Se houve o choque, o último candle positivo, que seria esse aqui, vira order block, correto? Aí o preço veio, atuou na mesma região, atuou de novo, não conseguiu levar topo e veio fazendo bosa. Boss de fundo daí, já inverteu a tendência. Boss de fundo. Boss de fundo aqui também. E boss de fundo aqui foi embora. Essa seria a demarcação, tá? E deu continuidade no boss de fundo aqui, ó. Vai lá. Passou de corpo cheio. Às vezes você consegue selecionar, não é sempre que dá certo, tá? Depende do dia do envio aceito, tá? Você pode selecionar todas, clicar em configuração, texto, não deu certo. Tem que ser de um por um. E mudar para baixo. Não tem problema. A gente muda para baixo, só para entender que está numa tendência de baixa, ok? E continuou o boss aqui embaixo, né, galera? Ó, se a gente for notar, ó, rompeu aqui de corpo cheio. Aqui, esse último pavio não foi capturado ainda, gerou liquidez, igual eu mostrei para vocês lá no começo. E aí, galera, é onde entra aquele ponto que eu falei para vocês. Onde aqui vocês podem ver que passou a barra cheia, ó, foi embora. A liquidez que tinha nesse fundo externo para baixo já foi capturada, ok? E aí todos esses topos foram formando externos, correto? O externo a gente pode demarcar ele como símbolo de dinheirinho, porque são pontos de liquidez. Lembra? Só que é o seguinte, conforme deu uma notícia, se não me engano foi a notícia do Powell, ele poderia ser demitido. O que aconteceu aqui, ó? Houve absorção desse topo já. Então, olha o tamanho dessa movimentação para baixo e olha o tamanho dessa movimentação que capturou tanto fundo quanto topo. Já pegou muita liquidez aqui, muita liquidez. Então, qual que é o range estável do mercado? O último range do mercado de maior pressão seria entre esse topo e esse fundo aqui, ok? Se eu quisesse, se eu quisesse filtrar para me operar amanhã já, por exemplo, com essa análise aqui básica que eu estou mostrando para vocês, eu dava o zoom nos 5 minutos e focava só entre esse topo e esse fundo, que são os topos e fundos de swing que tem absorção e tudo mais. Só que é o seguinte, se a gente for notar, o preço ele está numa tendência de alta, ele está fazendo aquele descanso que eu falei para vocês, capturou um pouquinho abaixo dessa região
ele está apontando para cima, mostrando que ele está querendo criar força para buscar pontos mais acima e pode não vir aqui embaixo buscar uns pontos aqui de interesse, que é o chamado POI, né? Point of Interesse, né? Que é do Order Block que vocês vão aprender ainda. Então aqui, nada mais me interessa entre esse range e esse range aqui. Se eu quiser descer por 15 minutos, por exemplo, e focar somente aqui, ó, eu consigo. Aí eu posso reavaliar meu estudo e começar a observar. Ó. 15 minutos, houve aqui, ó, limpeza de liquidez de fundo, tá? Houve uma mini tendência de queda, onde se eu deixar essa mini tendência de queda mais ampla, aqui, ó, o que que acontece? O choque ocorreu aqui, choque aqui, ocorreu o BOS aqui, ó, inversão de mercado, outro BOS aqui, ó. Onde é meu alvo? Topo. Onde é meu alvo do fundo? Aqui. E foi levando BOS, ó. Foi levando BOS. Olha lá. E foi desenvolvendo. Aqui, topinho. E foi embora. Até que ele estava nessa tendência de alta. Ok. Qual foi o último fundo da região? Isso aqui é uma lateralização, tá, galera? Lateralizou bem, alinhou. E aí, em tempos menores, é um pouquinho mais complicado de você ver isso aqui. Aí você tem que dar um espaçamento, porque a gente está falando de 15 minutos, não de 1 hora e 4 horas. Aí tem uma regra de filtro diferente. Quando é num time frame grande, que ele está lateralizado, você pode tentar buscar a sua solução dentro do time grande lá, dentro da região lateral. Agora, se você está no time menor, que tem mais ruídos, que é o que a gente fala, times maiores são bons para direcionar o mercado, times menores têm mais ruídos, então ele pode criar uma informação falsa para você. Onde está o fundo? Um fundo de avaliação aqui, bom, seria este fundo aqui. Quando ele foi rompido? Ele foi rompido aqui, ó. Certo? Foi rompido aqui. Então, caso eu queira fazer alguma operação, onde está o meu ponto de validação do order block? Vocês vão aprender ainda um pouquinho daqui a pouco mais para frente, mas seria mais ou menos aqui, ó. O último candle antes da grande expressão de mercado. E aí, o que o preço veio fazendo? Ele veio pegando os externos. Tá vendo que isso aqui de baixo, ó? Externo, externo. Capturou. Foi embora. Aí, externo aqui do fundo, ó. Externo negativo, ó. Aqui desse cara aqui, ó. Opa, tá em aberto, não capturou. Certo? Então tem liquidez mais aqui embaixo para ele capturar. Lembra que todos os topinhos viram liquidez, ó. Então todos esses topinhos que eu tenho aqui, ó. Tudo liquidez para o preço trabalhar. Como ele fez o choque e não voltou à região, se fosse para fazer uma projeção rápida, ele capturando essas liquidez e vir trabalhar fundo, porque lembra que a gente mostrou? Sempre que ele não consegue levar um fundo, ele vai levar um topo. Onde está o topo? 1, 2, 3 topo. Pô, Thiago, existe a possibilidade de ele querer buscar acima desse último topo? Existe, porque aqui, ó, tem uma grande acumulação, uma grande região de lateralização, muita disputa na mesma região. Aqui mostra que é uma região muito forte, tá? Então, o preço pode chegar nessa região, nos 50%, bater e já cair, como ele pode também levar esse topo. E aí entra algumas estratégias que a gente pode fazer em tempos menores, que é esperar ele acontecer um novo choque dentro da região, para daí a gente fazer a operação direta. Então seria um choque dentro do choque. Esperar o preço vir, chegar na região, acontecer o choque, retestar o choque em tempo menor, e aí a gente faz uma venda, porque a gente estaria apoiado num choque macro e num choque micro. E aí a gente poderia projetar essa operação. Cadê? Aqui, ó. Com stop acima da região. Depois que acontecesse o choque, claro, vamos dizer que esse aqui foi o choque, galera. Vamos dizer que esse aqui foi o choque, você poderia mirar, como já tem esse order block, ó, você poderia mirar acima desse topo, acima do topo anterior. Se o preço já inverteu, aqui seria exatamente o ponto de venda. Aí você mira como alvo na onde? Lá na liquidez de fundo.
Porque tá vendo todos esses fundos que estão sendo criados, são todos liquidez interna. Só que tem um externo aqui embaixo para ele capturar ainda. E essa região aqui é muito forte. Então seria para fazer uma projeção já de análise, só que o básico que eu ensinei para vocês seria isso, tá? Na próxima aula eu já vou focar no order block para explicar para vocês essa questão de ordens pendentes. Já dei uma pré-visualização para vocês, só que eu vou explicar a importância dele. Qual que é o apoio, qual que é um order block simples, e isso faz uma diferença. E eu vou explicar também a caracterização da Fibonacci, como que vocês utilizam isso para achar a melhor região, tá bom?